E deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu já fiz o UOL hoje de manhã, felizmente, sempre vai muito bem e tal, mas sempre entra aquele cara que diz assim, como é que é? Leva o bandido para casa. Não, eu não vou levar bandido para casa, eu não gosto de bandido. Eu detesto bandido, eu tenho medo de bandido. Geralmente, quem fala isso está defendendo anistia para bandido. Eu não tenho bandido de estimação. Quem tem é você. Você que está defendendo anistia para golpista, tem bandido de estimação. Tem criminoso de estimação. Gente que tentou dar golpe de Estado. Não, eu não quero bandido. Eu acho que gente que tenta dar golpe de Estado tem que ir para cadeia. Eu acho que gente que pertence à cadeia do narcotráfico, que a coisa do narcotráfico, que tiraniza as pessoas, tem de ir para cadeia. Eu só penso em respostas que não sejam simples e erradas para problemas difíceis. Né? Se você está achando que ir para o Alemão ou ir para a Penha, fazer 117 cadáveres, 121 com os policiais, isso é uma resposta, e depois ir embora? Você acha que resolveu a situação lá? Então faz o seguinte, pega o seu carro agora e vá para o Alemão. Passear no Alemão. Passear na Penha, para saber se você vai conseguir. Para saber se você entra lá sem autorização dos donos do lugar. Não houve ocupação do território. É mentira. E eu tenho de falar essa mentira. Pode patrulhar o quanto quiser, eu não dou a menor pelota para isso. Não dependo disso. Entende? Ah, não, vamos classificar os grupos como terroristas. Deixa de ser imbecil e daí muda o quê? De qualquer modo, vai ter uma proposta no Congresso. Quem está propondo isso, eu já vou voltar ao assunto, quem está propondo isso está propondo que os Estados Unidos digam para o Brasil, vocês não combatem o terrorismo adequadamente, então vocês passam a ser um governo amigo dos terroristas. Ah, mas se falar isso do governo do PT, eu vou gostar. Mas o governo pode não ser do PT amanhã? Deixa de ser tonto. Precisa estudar um pouco. Não, eu não estou com pena de bandido. Eu não acho que massacre resolva. Só isso. Política de inteligência, polícia inteligente, que vá ao coração das coisas, aí resolve. Como se fez com o PCC em São Paulo, como hoje tem uma outra operação aí da Polícia de São Paulo, do Ministério Público de São Paulo, aí resolve. Ah, mas as redes deram... Nem foi uma vitória tão extraordinária, hein? Eu até achei que fosse ser mais, porque nessas horas, quando se massacram pessoas, os demônios que moram nos infernos de cada um, Vólio Bene e Arthur, eles se manifestam. Uhum. Não é? Aqueles que são tiranizados pelo narcotráfico acabam Uhum. gostando, porque os bandidos estão ali. O Comando Vermelho é notavelmente violento, sim. Sim. Composto de criminosos. Sem dúvida. Não há a menor dúvida a respeito disso. Mas não há a menor dúvida também de que esses 117 que morreram já foram repostos. Oh, mas então qual a saída? Deixar lá? Não. Faça uma operação estruturada junto com o governo federal para realmente tomar o território. E se instalar lá e lá ficar e impedir que a população seja feita refém. Seja do narcotráfico, seja das milícias. Agora, são pessoas que, diante da morte, diante da crueldade, não importa de quem, fala assim, não, isso daí não é nem humano, como disse o governador, nem vítimas são.
São só 4 vítimas. Quando você diz isso, sob o pretexto de dizer que você não gosta de bandido, você diz que aqueles que morreram nem humanos são. O primeiro passo para a violência sem limites é você tirar do outro a condição de humano. O que os nazistas faziam? Quando eles associavam os judeus a ratos, é porque se a pessoa é rato, é mais fácil de matar. Se não é gente, a gente mata. Com tranquilidade. Raciocínios indecorosos, feitos inclusive na imprensa. Algumas sólidas reputações progressistas, olha, dizendo coisas assustadoras. Crueldade com as famílias. A mãe pode ter um filho bandido, mas ela é mãe daquele cara. Daquela cara. Tá lá para ser intimidada agora? Sim, o crime ocupa território, o território precisa ser recuperado. Agora, as formulações do senhor Felipe Cury, secretário da Polícia Civil, que é candidato, pré-candidato ao governo, do senhor Marcelo Menezes, secretário da PM, também pré-candidato, do senhor governador, pré-candidato ao Senado, armam um espetáculo dessa natureza, depois se reúnem com o governo federal e dizem, agora vamos passar a trabalhar de forma coordenada. Deveria estar trabalhando de forma coordenada antes. E comprovadamente não faltaram recursos. Aliás, está sobrando recurso não utilizado. Eu tenho de falar isso aqui, eu vou falar isso aqui. E não vou levar bandido para casa. Quem está com carência de bandido é quem diz isso. Está querendo um bandido para chamar de seu. Está querendo um bandido anistiado. Eu não quero. Eu quero essa gente presa, respondendo por aquilo que faz. Não quero o Rio ainda mais inseguro, que é a condição em que ele está hoje. Porque a população do Alemão está lá, submetida aos rigores do narcotráfico, da Penha também. E narcotráfico, que até isso precisa ser revisto, até isso precisa ser revisto pelo seguinte, porque a cocaína, a maconha, já não é nem o principal produto dessa gente, é lavagem de dinheiro. E os grandes responsáveis não moram nas favelas. Não moram nas favelas. A operação contra o PCC demonstrou que passa até pela Faria Lima. Então não leva o bandido para casa. Leve você. Você que quer anistia para bandido. Ou vocês acham que se o golpe tivesse acontecido ia ser um passeio no parque? Não ia ter sangue. Aliás, as organizações criminosas, o Comando Vermelho, nasce de uma decisão da ditadura. Sim, quando junta presos de naturezas diversas no mesmo lugar. Então, esse tipo de papo não me assusta, não me intimida, ao contrário, me dá má vontade de explicar. Eu vim para explicar, eu não vim para confundir. Quem tinha vindo para confundir, não para explicar, era o Chacrinha. Mas eu deixo esse tipo de showzinho para outros. E deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu já fiz o UOL hoje de manhã, felizmente, sempre vai muito bem e tal, mas sempre entra aquele cara que diz assim, como é que é? Leva o bandido para casa. Não, eu não vou levar bandido para casa, eu não gosto de bandido. Eu detesto bandido, eu tenho medo de bandido. Geralmente, quem fala isso está defendendo anistia para bandido.
Eu não tenho bandido de estimação. Quem tem é você. Você que está defendendo anistia para golpista, tem bandido de estimação. Tem criminoso de estimação. Gente que tentou dar golpe de Estado. Não, eu não quero bandido. Eu acho que gente que tenta dar golpe de Estado tem que ir para a cadeia. Eu acho que gente que pertence à cadeia do narcotráfico, que a coisa do narcotráfico, que tiraniza as pessoas, tem de ir para a cadeia. Eu só penso em respostas que não sejam simples e erradas para problemas difíceis. Né? Se você está achando que ir para o Alemão ou ir para a Penha, fazer 117 cadáveres, 121 com os policiais, isso é uma resposta, e depois ir embora? Você acha que resolveu a situação lá? Então faz o seguinte, pega o seu carro agora e vá para o Alemão. Passear no Alemão. Passear na Penha, para saber se você vai conseguir. Para saber se você entra lá sem autorização dos donos do lugar. Não houve ocupação do território. É mentira. E eu tenho de falar essa mentira. Pode patrulhar o quanto quiser, eu não dou a menor pelota para isso. Não dependo disso. Entende? Ah, não, vamos classificar os grupos como terroristas. Deixa de ser imbecil e daí muda o quê? De qualquer modo, vai ter uma proposta no Congresso. Quem está propondo isso, eu já vou voltar ao assunto, quem está propondo isso está propondo que os Estados Unidos digam para o Brasil, vocês não combatem o terrorismo adequadamente, então vocês passam a ser um governo amigo dos terroristas. Ah, mas se falar isso do governo do PT, eu vou gostar. É, mas o governo pode não ser do PT amanhã. Deixa de ser tonto. Precisa estudar um pouco. Não, eu não estou com pena de bandido. Eu não acho que massacre resolva. Só isso. Política de inteligência, polícia inteligente, que vá ao coração das coisas, aí resolve. Como se fez com o PCC em São Paulo, como hoje tem uma outra operação aí da Polícia de São Paulo, do Ministério Público de São Paulo, aí resolve. Ah, mas as redes deram... Nem foi uma vitória tão extraordinária, hein? Eu até achei que fosse ser mais, porque nessas horas, quando se massacram pessoas, os demônios que moram nos infernos de cada um, Vólio Bene e Arthur, eles se manifestam. Uhum. Não é? Aqueles que são tiranizados pelo narcotráfico acabam gostando, porque os bandidos estão ali. O Comando Vermelho é notavelmente violento, sim. Sim. Composto de criminosos, sem dúvida. Não há a menor dúvida a respeito disso. Mas não há a menor dúvida também de que esses 117 que morreram já foram repostos. Oh, mas então qual a saída? Deixar lá? Não. Faça uma operação estruturada junto com o governo federal para realmente tomar o território. E se instalar lá e lá ficar e impedir que a população seja feita refém. Seja do narcotráfico, seja das milícias. Agora, são pessoas que, diante da morte, diante da crueldade, não importa de quem, fala assim, não, esse daí não é nem humano, como disse o governador, nem vítimas são. São só 4 vítimas. Quando você diz isso, sob o pretexto de dizer que você não gosta de bandido, você diz que aqueles que morreram nem humanos são. O primeiro passo para a violência sem limites é você tirar do outro a condição de humano. O que os nazistas faziam? Quando eles associavam os judeus a ratos, é porque se a pessoa é rato, é mais fácil de matar.
Se não é gente, a gente mata. Com tranquilidade. Raciocínios indecorosos feitos inclusive na imprensa. Algumas sólidas reputações progressistas, olha, dizendo coisas assustadoras. Crueldade com as famílias. A mãe pode ter um filho bandido, mas ela é mãe daquele cara. Daquela cara. Tá lá para ser intimidada agora? Sim, o crime ocupa território, o território precisa ser recuperado. Agora, as formulações do senhor Felipe Cury, secretário da Polícia Civil, que é candidato, pré-candidato ao governo, do senhor Marcelo Menezes, secretário da PM, também pré-candidato, do senhor governador, pré-candidato ao Senado, armam um espetáculo dessa natureza, depois se reúnem com o governo federal e dizem, agora vamos passar a trabalhar de forma coordenada. Deveria estar trabalhando de forma coordenada antes. E comprovadamente não faltaram recursos. Aliás, está sobrando recurso não utilizado. Eu tenho de falar isso aqui, eu vou falar isso aqui. E não vou levar bandido para casa. Quem está com carência de bandido é quem diz isso. Está querendo um bandido para chamar de seu. Está querendo um bandido anistiado. Eu não quero. Eu quero essa gente presa, respondendo por aquilo que faz. Não quero o Rio ainda mais inseguro, que é a condição em que ele está hoje. Porque a população do Alemão está lá, submetida aos rigores do narcotráfico, da Penha também. E narcotráfico, que até isso precisa ser revisto, até isso precisa ser revisto pelo seguinte, porque a cocaína, a maconha, já não é nem o principal produto dessa gente, é lavagem de dinheiro. E os grandes responsáveis não moram nas favelas. Não moram nas favelas. A operação contra o PCC demonstrou que passa até pela Faria Lima. Então não leva o bandido para casa. Leve você. Você que quer anistia para bandido. Ou vocês acham que se o golpe tivesse acontecido ia ser um passeio no parque? Não ia ter sangue. Aliás, as organizações criminosas, o Comando Vermelho, nasce de uma decisão da ditadura. Sim, quando junta presos de naturezas diversas no mesmo lugar. Então, esse tipo de papo não me assusta, não me intimida, ao contrário, me dá má vontade de explicar. Eu vim para explicar, eu não vim para confundir. Quem tinha vindo para confundir, não para explicar, era o Chacrinha. Mas eu deixo esse tipo de showzinho para outros. Não é?